Olá! Hoje a gente vai mergulhar num ícone brasileiro, né? O Volkswagen Gol, aquele conhecido como Gol quadrado. Temos aqui bastante material sobre a história dele, as motorizações, o impacto cultural e a nossa ideia é entender por que esse carro, com aquele visual tão anos 80, linhas retas, marcou tanto, sabe? Por que ele é tão querido? Vamos tentar desvendar isso. Exato. A gente está falando ali do período de 1980 até 1994, mais ou menos. E o interessante é que o Gol foi o projeto 100% da Volkswagen do Brasil, pensado para ser o sucessor do Fusca, né? Mas ele foi muito além. Virou o carro mais vendido do Brasil por, nossa, 27 anos seguidos, de 87 a 2013. É muita coisa. E começou bem básico, né? Lembro que os primeiros tinham até motor a ar, do Fusca mesmo. O famoso Gol Chalera ou BX. Isso, Gol BX, tinha os motor Boxer 1300, depois o 1600. Eram simples, robustos, aquela herança do Fusca, mas o desempenho era limitado, né? Para a época já não era. Essas coisas todas. Mas aí veio a evolução. Pois é, a mudança para os motores refrigerados a água foi um passo crucial. Teve até um período rápido ali com o motor CHT da Ford, por causa da autolatina, lembra? Lembro. Era econômico, mas meio sem graça, né? Exato. Mas o grande trunfo mesmo, o que mudou o jogo, foi a chegada da família AP em 84. Os motores AP, alto desempenho. Ah, os AP 1.6, 1.8, esses sim fizeram história. Famosos pela força, pela durabilidade e principalmente por serem ótimos para preparar, né? Com certeza, o AP transformou o Gol. O 1.6 equipava as versões mais comuns, CL, GL. Já o 1.8 deu um fôlego diferente, sabe? Abriu as portas para as versões que criaram a lenda. E é aí que a coisa fica boa mesmo. Não dá para falar de Gol quadrado sem falar dos esportivos. GT, GTS e o GTI. São nomes que até hoje mexem com a gente. Sem dúvida, o GT lá de 1984 foi o primeiro. Já vinha com o AP 1.8 carburado, dava um desempenho bem legal para a época. Começou a criar essa imagem esportiva. E depois veio o GTS, que virou um ícone, né? O GTS em 87 era uma evolução. Motor AP 1.8S, um pouquinho mais forte, uns 99 cavalos declarados, talvez um pouco mais na prática, e o visual era demais. Para-choques envolventes, faróis de neblina, rodas pingo d'água ou orbital depois. E os bancos Recaro. Não pode esquecer dos Recaro. Os Recaro, exato. Eram o símbolo máximo de esportividade interna na época. O GTS realmente se tornou um objeto de desejo. Mas o divisor de águas, tecnologicamente falando, foi o GTI, certo? Sem dúvida. Exatamente. O Gol GTI, lançado ali para a linha 89, nossa, foi uma revolução. Primeiro carro nacional com injeção eletrônica multiponto. Isso foi um salto gigantesco. Motor AP 2.0, 120 cavalos, andava muito, fazia de 0 a 100 km por hora em uns 9 segundos, o que era impressionante. E era mais suave, mais eficiente. Sem falar no visual, né? O azul Mônaco virou a cor dele. É verdade. E essa paixão pelo Gol quadrado foi além da ficha técnica, né? Ele entrou na cultura automotiva de um jeito... Vemos até hoje projetos incríveis de restauração, carros rebaixados, turbinados. Sim, ele virou uma base excelente para customização. E um ponto fundamental para isso, e para a popularidade dele até hoje, é a mecânica. Robusta, simples, especialmente com os motores AP. Peça tem em todo lugar, é barato e qualquer mecânico sabe mexer. Isso faz toda a diferença para manter o carro vivo e acessível. Então, resumindo essa história toda, o Gol quadrado nasceu simples, quase um substituto funcional para o Fusca. Mas ele evoluiu muito em tecnologia, em motorização, criou versões esportivas que viraram sonho de consumo e se consolidou como um pilar da nossa cultura de carros no Brasil. Exato. Olhando de forma mais ampla, o Gol quadrado foi mais que só um carro. Ele mostrou a capacidade da nossa indústria, se adaptou ao que o brasileiro queria e precisava e canalizou essa paixão que a gente tem por carro, né? Desde o uso no dia a dia até o entusiasmo pela performance, pela personalização. Ele reflete muito uma época.
Fica então aquela pergunta, né? O que essa trajetória do Gol quadrado, saindo do básico para virar um ícone cult, diz sobre essa relação tão única que o brasileiro tem com o carro? Uma mistura de necessidade, paixão e essa vontade incrível de modificar, de adaptar, de deixar com a sua cara.